Joia, irmãos, nós vamos fazer uma breve reflexão, uma breve meditação no Salmo 125, continuando o nosso estudo sobre os cânticos de romagem. E o Salmo 125, ele trata sobre uma fé inabalável. E ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O Salmo 125 é mais um cântico de romagem. Era aquele cântico que era entoado pelos peregrinos que iam a Jerusalém e empreendiam essa viagem para a festa regular que acontecia naquela cidade, e quando eles adentravam as portas de Jerusalém, eles cantavam esse salmo, o Salmo 125. E estar em Jerusalém era algo fantástico. Era finalmente o término daquela viagem anual. Eles chegaram ao local amado, cheio de recordações históricas, cheio de significados para o povo de Israel. Entretanto, esses peregrinos não estavam ali apenas pela cidade em si, mas eles vieram por outra razão: adorar o Senhor, Criador, o soberano, o Deus da casa de Israel. Apesar de o Senhor estar em toda parte, em todo lugar, era um templo construído ali em Jerusalém, local dos sacrifícios realizados. Era ali que eles traziam suas ofertas a Deus, cumprindo os estatutos da lei. E mais do que isso, era ali que a presença divina se mostrava junto ao povo, que Deus separou para si. Mesmo que representativamente, era ali que o Senhor habitava entre eles. Por isso, chegar a Jerusalém era mais do que vir a um lugar bonito e amado, um lugar especial. Era se aproximar de Deus, era ter comunhão com Ele, era adorá-lo como que face a face. E manter vivas todas as esperanças da promessa da restauração plena de Israel sob o reinado do Messias. Jerusalém era mais do que um lugar turístico. Era um local para adorar a Deus, fazer uma autoavaliação seguida de arrependimento e, com fé, manter viva a esperança futura. Por isso mesmo, o Salmo nos apresenta 3 lembranças importantes que os servos de Deus devem ter quando vão adorá-lo. Nós podemos verificar nesse Salmo 3 lembranças que o servo de Deus deve ter em sua mente quando vai adorar a Deus. E a primeira lembrança é a razão da confiança dos servos de Deus. Aí no versículo 1 e 2, a ideia que nós conseguimos captar desses versículos é que a fé no Senhor nos mantém de pé. Quem confia no Senhor não se abala e tem a certeza de que é protegido por Deus. Segurança espiritual e estabilidade
pertencem àqueles que confiam no Senhor. A cidade de Jerusalém era firmemente estabelecida, ela não podia ser abalada. Era uma cidade construída sobre uma sólida rocha, fundação rochosa. Era uma cidade cercada por montes. O Salmo inicia comparando os crentes a um ponto geográfico cheio de significados para os israelitas. O versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O monte chamado Sião era um local dentro de Jerusalém onde havia uma fortaleza. E esse local, quando Davi tomou a cidade dos Jebuseus, que se chamava Fortaleza Sião, ele passou a ser chamado agora de Cidade de Davi. Não era o monte do templo, porque Salomão reuniu os cabeças de cada tribo, como diz 1 Reis, capítulo 8, versículo 1, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Mais adiante, dado o significado desse local como centro de poder de Jerusalém sobre todo Israel, esse nome, Monte Sião, passa a ser sinônimo de Jerusalém. São palavras que se confundem. Elas se referem ao mesmo local. São citadas paralelamente de modo a identificá-las como o mesmo lugar. É o que nós podemos aprender em Amós, capítulo 1, versículo 2, e em Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Mas nós precisamos lembrar que a razão da confiança dos servos de Deus não estava onde, mas em quem? Estava no Senhor e não no monte. Reparem, irmãos, o escritor não disse que os crentes deveriam ser como o Monte Sião, mas que os crentes são como o Monte Sião. Os crentes são edificados sobre uma sólida rocha que é Jesus Cristo. Ele habita em nosso coração e nos cerca com sua proteção e misericórdia. Nós temos uma maravilhosa posição, porque nós somos sustentados pela graça de Deus. Somos preservados pela fé em Deus. E somos mantidos de pé pela vontade de Deus. Em Deus, nós somos capazes de fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Embora nós não gostemos de admitir, um dos sentimentos que nos caracteriza como seres humanos é o medo. Nós temos medo de que aconteça algo ruim conosco, com os nossos filhos. Nós temos medo de passar vergonha em público. Nós temos medo de perder o emprego, de perder o sustento. Nós temos medo de ficar sozinho e desamparado. Medo de um ataque ou de opressão de demônios. Medo de perder a sanidade. Medo de ficar sobre uma cama dependendo dos outros. Nós temos medo de uma terceira guerra mundial. Nós temos medo do câncer, medo do Alzheimer. E agora nós temos medo do coronavírus. Esse texto nos mostra que o contrário do medo é a confiança no Senhor. É ter um coração bem firmado na bondade e na fidelidade do nosso Deus. Essa atitude faz com que o cristão, sem medo, sirva o seu próximo. É a fé no Senhor. É a confiança no Senhor que nos mantém de pé. A segunda lembrança que nós podemos aprender com esse texto
está no versículo 3, quando nós vemos a razão da retidão dos servos de Deus. Deus não permitirá que a maldade do ímpio permaneça por muito tempo para que os justos não se envolvam com a impiedade. O salmista aborda uma questão de governo presente nos seus dias. E isso nós podemos depreender da palavra cetro, como figuração de um rei, de governo. O que nós não sabemos é se essa palavra ela está se referindo ao governo de um rei ímpio, que não pertence ao povo de Israel, mas cujo poder se faz sentir sobre toda Israel, ou se está se tratando de um rei israelita, mas que não acreditava, que não confiava em Deus. E assim, o versículo 3 nos diz: o cetro do ímpio não se deterá sobre o destino dos justos. Isso coloca esse rei em uma posição de opressor do povo, por causa de sua iniquidade. E sobre isso, o texto nos garante que tal governo não prevalecerá por muito tempo, pela seguinte razão. Vejam a continuação do versículo. Para que os justos não lancem suas mãos em direção à injustiça. Principalmente quando os reis israelitas eram homens perversos, o povo acabava por se desviar de Deus. E davam vazão aos seus impulsos carnais sem qualquer detença. E a desculpa usada por eles é: se ele, que é o líder, faz isso, por que eu não posso fazer? Queridos, quantas pessoas abandonaram a fé porque viram os seus líderes fracassando? Uma outra desculpa que o povo, debaixo dessa opressão, usa para poder dar vazão à sua carnalidade é: farei o mesmo para que eles sintam na carne o que me fizeram sentir. Um outro motivo é a escolha errada para suprir as suas próprias necessidades geradas pelas injustiças dos governantes. É aquele que diz: eu tenho que fazer o que eu sei que é errado, pois esse é o único meio de me manter. Irmãos, ainda que seja difícil guardar-se incontaminado, incorruptível, aguente firme. O nosso Deus não permitirá que a injustiça dure para sempre. Um dia, o Senhor, o reto juiz, exercerá a sua justiça. A iniquidade do ímpio não permanecerá para sempre. A terceira lembrança que nós conseguimos depreender desse texto é a razão da esperança dos servos de Deus, nos versículos 4 e 5. Esse trecho, que é a parte final do Salmo, é uma oração. O salmista faz uma oração. E a primeira parte dessa oração tem como objetivo ver os que confiam em Deus serem por Ele abençoados. O versículo 4 nos diz: ó Senhor, faze o bem para os bons e retos de coração. Apesar de ser um pedido genérico, fazer o bem, o que se entendia por fazer o bem tinha um conteúdo específico, que envolvia a provisão, a saúde do dia a dia, mas que também abarcava o futuro da nação de Israel, a restauração e o estabelecimento de seus limites, de sua terra,
o reinado glorioso da casa de Davi, o arrependimento e o retorno dos israelitas exilados por várias partes do mundo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas reparem, o apóstolo Paulo não diz que tudo que coopera é bom. Pelo contrário, ele diz que tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas más, elas cooperam para o nosso bem. O que Deus está nos dizendo é que Ele vai usar tudo, todas as circunstâncias, para fazer de você alguém mais parecido com Jesus Cristo. O que Deus está nos dizendo é que Ele vai usar a lotação dos hospitais, Ele vai usar a falta de clientes, Ele vai usar o tremendo desafio que é cuidar de filhos e ainda cuidar de uma casa e educá-los e ensiná-los o caminho em que devem andar. Ele vai usar o seu esposo, a sua esposa, Ele vai usar o aperto financeiro, a quarentena, a pandemia. Ele pode usar até mesmo a morte de alguém para forjar em você o caráter de Jesus Cristo, para fazer de você alguém mais temente a Ele, para fazer de você alguém mais amoroso, mais paciente, mais benigno, mais alegre, mais bondoso, mais fiel, mais manso, alguém que tenha domínio próprio. Deus vai usar tudo para fazer de você alguém que se curve em obediência a Ele. E Deus vai fazer isso para que você perceba o quão soberano, o quão majestoso, o quão bondoso, o quão misericordioso e gracioso Ele é. Nem sempre a criança gosta de tomar remédio. Chora, faz escândalo, esperneia. Mas aquele remédio é para o seu bem. Da mesma forma Deus age conosco. Muitas vezes Ele nos dá um remédio que às vezes é até amargo, mas que é para o nosso bem. E Ele faz isso porque Ele te ama. A mensagem do Evangelho, ela não fala sobre tudo dar certo na sua vida. A mensagem do Evangelho fala que Jesus Cristo é suficiente. Não importa o que acontecer. Quanto aos ímpios, a oração é por juízo e expulsão do seu meio. Vejam o versículo 5. Mas aqueles que se desviam em seus caminhos tortuosos, o Senhor os expulsará junto com os malfeitores. Hoje nós temos visto a multiplicação da maldade, a inversão dos valores bíblicos. As pessoas têm chamado o mal de bem, e a Bíblia chama isso de iniquidade. Mas a iniquidade tem os seus dias contados. Ela não permanecerá para sempre. Isso terá um fim. A injustiça, a maldade, a impiedade terminará, porque o Senhor, o justo juiz, exercerá a sua justiça. E essa é a nossa esperança em Deus por meio de Cristo Jesus. Um dia, o Senhor nos levará ao seu lar celestial, ao nosso lar celestial, onde não há mais dor, nem pranto, nem choro. A conclusão do clamor
esperança última do povo de Israel e marca do bem divino feito ao povo que ele mesmo escolheu, está no versículo 5, no final, quando diz que haja paz sobre Israel. A isso muita gente deveria bradar um forte, um sonoro amém. Que o mesmo valha para nós. Que deixemos o conforto dos nossos lares para que, assim que possível, nos reunamos e juntos adoremos o nosso Deus. E que ao nos reunirmos, nos lembremos da razão da nossa confiança, a salvação concedida pela fé em Cristo Jesus, a razão da nossa retidão, a santidade do Senhor e da sua palavra. A razão da nossa esperança, a promessa de que um dia habitaremos para sempre com o Senhor. Que haja paz sobre a igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz e que penetra o profundo do nosso coração. E nós te louvamos porque o Senhor, por meio da sua palavra, nos encoraja ao nos lembrarmos a razão da nossa confiança em Ti. O Senhor nos dá a salvação pela fé em Jesus Cristo. Obrigado porque por meio desse salmo nós podemos nos lembrar da razão da nossa retidão. O Senhor é um Deus santo, que não permitirá que a injustiça prevaleça ou permaneça para sempre. Obrigado porque por meio da sua palavra nós podemos nos lembrar da razão da nossa esperança. Um dia estaremos para sempre contigo. Um dia o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Deus, como isso alegra o nosso coração. Saber que a morte não é um fim para nós, mas é o início de uma vida para sempre contigo. Uma vida de alegria e felicidade absoluta. Como isso nos encoraja. Como isso nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus digno da nossa confiança, da nossa retidão e em quem nós podemos depositar a nossa esperança. Nós te agradecemos, louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém.